Então, hoje vamos falar um bocadinho sobre a monotonia e o sinal de uma função. O que é isto de monotonia? Quadros de variação? Vamos lá ver uma coisa. Nós temos dois quadros diferentes, um quadro para a variação ou monotonia e outro quadro para o sinal. Em ambos, em cima são os valores de x e em baixo os valores de y. Qual é a diferença então na monotonia? Eu aqui meto sempre o domínio. Ok, imaginem, se o meu domínio for, o domínio da função for de A a B, então aqui eu vou colocar A, ok? E no último eu vou colocar B. E no meio, o que é que nós colocamos? No meio, nos valores de x, ou seja, aqui nós vamos colocar os nossos máximos ou mínimos. Mas são os valores de x. Ou seja, os nossos maximizantes ou minimizantes. Assim. Ok? Depois, no sinal, mesma coisa. A e B. Termina sempre em B, começa sempre em A. E no meio, o que é que nós colocamos aqui? Os nossos zeros. Valores de x também. Ok? Os zeros também são os valores de x, não é? Porque no y é zero. Portanto, os valores de x. Em baixo, o que é que nós colocamos na monotonia? Cima, baixo, máximo, ao mínimo, imaginemos. Ok? Portanto, só colocamos setas, máximos e mínimos. Em baixo, no sinal, nós colocamos positivos, zeros, negativos. Mas o que é isto, positivo ou negativo? Se a função estiver na parte de cima do eixo do y, ela é positiva. Se a função estiver na parte de baixo, é negativa. Então, olhando agora para este exercício, já nos dão o nosso domínio, que é de menos 4 a 2, e pede para indicar os intervalos de monotonia, ou seja, eles estão-nos a pedir basicamente para nós dizermos quando é que é crescente, decrescente, e o quadro de variação. Portanto, o quadro eu já adiantei aqui um bocadinho, já o desenhei. Agora vamos à parte mais importante, que é como. Okay. Então, como eu disse anteriormente, o primeiro passo é colocar então aqui o menos 4. Ok. Espacinho, o nosso mínimo. Quem é o nosso mínimo aqui? Vamos lá olhar aqui para a nossa função. Mínimo ou máximo? Qual é o nosso extremo aqui? Este é o nosso único extremo, que por acaso é um mínimo. E qual é o valor do x neste mínimo? É zero, porque está em cima do eixo do y. Ok. Então, eu vou colocar aqui o valor do x, zero. Ok. Depois, não temos mais nada e a função acaba no 2. Okay. Agora vamos às setinhas. Então aqui nós já sabemos que aqui é um mínimo. Ok? O que é que nós temos em menos 4? Como isto é um intervalo fechado, nós colocamos sempre o valor, ou seja, no menos 4, o valor é 2. Então aqui nós colocamos 2. E depois, de menos 4 a 0, a nossa função, que comportamento é que está a fazer? Está a descer. Logo, aqui, uma setinha para baixo. Depois, da mesma forma que de 0 a 2, ela está a crescer. Então, aqui é crescer. E, da mesma forma, como eu disse anteriormente, como nós temos um início e um fim da nossa função, colocamos o valor. Ou seja, aqui o valor de 2 é 2. Este seria o nosso quadro de variação. Agora, igual, mas sinal. O que é que nós temos aqui? Da mesma forma, nós começamos pelo menos 4, sempre. Espacinho. E depois colocamos um 0. Qual é o problema aqui? Nós temos a parte de cima de um eixo e depois a parte de baixo. Mas nós não temos aqui nenhum 0. Portanto, nós colocamos o menos 1, porque é onde há uma reviravolta, mas não é 0. Portanto, a gente coloca não definido. Ele não é nada. Depois colocamos o próximo 0. Único e único 0, que é este aqui.
E que zero é este? Vamos dizer que é 1,3? Pode ser. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Ok, espacinho, 1,3. Espacinho, 2. Ok. Colocamos na mesma, então, aqui o 2 e aqui o 2. E depois colocamos onde o 0, no 1,3. E agora preenchemos com os sinais. Vejamos. Aqui nós temos positivo, ou seja, aqui seria positivo. Depois, de menos 1 até ao 0, ela está na parte de baixo do eixo. E de seguida, está na parte de cima do eixo. E seria assim.